noite nós vamos falar sobre algumas coisas e eu já quero te adiantar que essa é uma noite onde o Senhor vai tirar alguns cestos. O Senhor vai tirar alguns cestos, porque há algo para acontecer na sua e na minha vida e a nossa luz vai brilhar. Amém? O mundo, ele vai conhecer a glória de Deus através da minha e da sua vida. Não é uma crise, não é algo que está acontecendo lá de fora, não é algo que está operando no mundo que vai definir a nossa trajetória, quem nós somos. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, amém? Nós temos o que a Bíblia diz que nós temos e nós podemos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós podemos, amém? Nós somos mais que vencedores sobre todas as coisas. A Bíblia afirma que maior é aquilo que habita em nós do que aquilo que habita no mundo, amém? E nessa noite eu creio algumas coisas vão ser organizadas, talvez algumas coisas vão ser chacoalhadas, mas irmãos, nós vamos sair daqui nessa noite com a consciência plena do que está operando sobre as nossas vidas e aonde nós vamos chegar, amém? Porque o que Deus tem para a sua vida é algo grande e novo, é algo poderoso, amém? 2020 ainda não acabou, irmãos, e Deus pode realizar coisas infinitamente mais do que pedimos ou aquilo que pensamos. Eu tenho escutado uma ministração do pastor Eliezer, né, louvando, tenho escutado lá pelo YouTube, e eu escuto várias vezes essa música, eu baixei, né, na verdade é uma ministração dele de quase 20 minutos, ele canta várias músicas, mas tem algo que ele fala que fica martelando dentro de mim, e ele fica cantando assim: eu não vou cantar. Obviamente, como eu gosto de dizer, quando eu canto, os demônios fogem, mas os anjos, a unção, o povo, vai todo mundo embora também, então não vou cantar. Mas ele diz o seguinte, que 2020 vai ser o dobro. Ei, meu irmão, não sei se você entende isso, mas eu sei que ele falou dentro de um contexto, existiam pessoas lá, mas você sabe que o Espírito Santo e a unção não está limitada ao tempo, ao espaço e às paredes, amém? Você pode pegar pela fé, 2020 vai ser o dobro. Eu vou dizer uma coisa, eu tenho provado grandes coisas nesse ano de 2020, de fato foi um ano do grande novo, nós provamos do sobrenatural de Deus em todo o tempo, amém, irmãos? Agora eu vou dizer para você, entender que 2020 vai ser o dobro é uma responsabilidade muito grande, porque foi tudo muito bom, mas para o dobro ainda falta bastante, mas eu creio, irmãos, vai ser o dobro, amém? Independente de como você caminhou, de como você se comportou, como as coisas se comportaram ao seu redor, 2020 pode sim ser o dobro, porque o Senhor pode realizar, amém? É o ano do grande e do novo, se agarre a essa palavra. Talvez o diabo tentou dizer para você durante a sua caminhada, a sua trajetória esse ano, não foi nada de grande novo, grande novo foi desafio. Deixa eu te dizer, o desafio pode ter sido grande novo, mas você vai entender algumas coisas pela palavra essa noite. Se o desafio foi grande novo, eu quero te dizer que a unção e a graça também foram muito maiores, já ia falar, muito mais grande, né? Muito maiores, muito mais nova, entendeu? A unção sobre a sua vida, ela é maior, porque a unção sobre a sua vida, ela vai vir compatível ou acima de toda e qualquer pressão que se levante contra a sua vida. Se vem algo contra a sua vida, automaticamente da parte de Deus existe uma graça, um favor e uma unção sobre você para vencer qualquer desafio, amém, irmãos? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 5, por favor. Mateus 5,14 é um texto bastante conhecido. Mateus capítulo 5 e versículo 14. Aleluia, Deus é bom em todo tempo Ele é bom. Obrigado, Senhor. Espírito Santo, você tem liberdade nesse lugar, Espírito Santo. Mateus 5,14, você chegou lá? Diz assim, o Senhor Jesus está dizendo: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, entendam uma coisa, você está em uma posição onde Deus quer te usar como uma luz para o mundo, de maneira que as pessoas olhem para as suas obras ou para a sua vida e vejam a glória de Deus operando. Você é o outdoor de Deus aqui na terra, você é o outdoor do reino, amém, irmãos? Agora, uma coisa que me chama muita atenção nesse texto aqui, que no versículo 15,
o Senhor, ele fala, não se acende uma candeia ou uma vela para colocá-la debaixo do alqueire. Se você tem uma versão João Ferreira de Almeida, por exemplo, tá alqueire, você de repente não imagina nem o que seja isso, mas se você olhar na King James, por exemplo, ele vai usar a palavra cesto. Algumas outras versões vão usar vasilha. O que ele está dizendo é o seguinte: quando se acende uma lâmpada, você não acende uma lâmpada para colocar debaixo de um cesto ou de uma vasilha, porque se você fizer isso, a luz daquela lâmpada ela vai ficar limitada. Você consegue entender isso? Ele diz, você acende uma lâmpada para colocar num lugar alto, para que essa luz alcance mais pessoas. Amém, irmãos? Por isso que eu comecei essa ministração dizendo que hoje nós íamos tirar alguns cestos, porque, irmãos, existe uma luz para brilhar na sua vida, e às vezes existem alguns impedimentos, e esses impedimentos podem ser uma espécie de cesto. O desejo de Deus é te colocar num lugar alto, mas talvez por falta de conhecimento ou por alguns princípios fora daquilo que é o padrão no reino, você pode permitir que um cesto seja colocado sobre você e impeça a sua luz de brilhar e alcançar aquilo que é o projeto de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? E a gente vai falar algumas coisas sobre isso, principalmente porque como eu lutei durante muitos anos, né? Tanto no kickboxing quanto no Muay Thai, competindo. Quando a gente fala de luta, existem algumas coisas que me chamam muito a atenção e se tornam parecidas com algumas coisas que eu percebo a palavra falando. Por exemplo, eu sempre ensinava para os meus alunos, quando eu estava lutando, que numa luta, num combate corpo a corpo, geralmente a pessoa não lança um golpe no lugar que ela quer de fato acertar. Geralmente ela joga um golpe para, de certa forma, enganar a pessoa, para que ela se preocupe com aquela região, para que ele possa bater em outro lugar. Por exemplo, a pessoa joga um golpe, desfere um golpe, um soco na direção do rosto, para que a pessoa se defenda e ela procure bater na linha de cintura ou nas pernas. Ou a pessoa faz uma coisa para dar um golpe na linha de cintura, para depois acertar um outro na cabeça. Mas numa luta, isso é uma estratégia muito utilizada. E você sabe que muitas vezes o diabo faz a mesma coisa? Porque o diabo, a principal operação dele é o engano. Ele não pode te vencer, porque você está em Cristo. A única opção que ele tem é te enganar. Agora, uma vez que ele te engana, ele tira o teu foco do lugar certo, ele vai poder bater num outro lugar. Por quê? Porque você não está alerta. Você entende isso? Então você acaba, por causa do engano, se permitindo ser golpeado, quando na verdade você não deveria, já que você é mais que vencedor sobre todas as coisas. E existem alguns princípios que vão nos ajudar a organizar essas coisas. Nós precisamos entender que, como filhos de Deus, existe uma frequência para a gente operar, e essa frequência trabalha em cima daquilo que é invisível. Repita comigo: o invisível é mais poderoso que o visível. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos várias coisas. Por exemplo, lá em Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 3, o escritor aos Hebreus ele vai dizer: pela fé entendemos que as coisas que se veem, elas foram criadas daquilo que não se vê. Ou seja, o visível veio daquilo que é invisível. Nós vemos, por exemplo, em Romanos capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo falando que o nosso Deus, ele chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Isso nos mostra algo, que o invisível é mais poderoso que o visível. O apóstolo Paulo, falando ainda em 2 Coríntios capítulo 4, ele vai dizer que nós não devemos atentar nas coisas que se veem, porque elas são temporais, mas devemos nos atentar naquilo que não se vê, porque o que não se vê é eterno. Amém, irmãos? De maneira que o invisível é mais poderoso do que aquilo que é visível. Cristo veio aqui na terra, morreu a nossa morte e nos alcançou para estabelecer algo que foi inaugurado no reino do Espírito. Nós não estamos vendo aqui na terra hoje Cristo reinando assentado num trono. Cristo está no céu, à destra de Deus, mas no reino do Espírito, através da minha e da sua vida, ele pode reinar. Cristo vive e reina. Agora, é a minha vida que vai fazer com que a operação do reino de Deus aconteça aqui na terra, ainda que diante dos meus olhos e daquilo que é visível, as coisas possam parecer contrárias. Você entendeu isso? A fé não se baseia naquilo que vê, mas se baseia naquilo que está na palavra, porque a palavra é a verdade. Amém, irmãos? Então, usando ainda dentro do mesmo contexto daquilo que a gente está tratando, essa é uma das formas do diabo operar também, através do engano, porque ele tenta fazer com que você olhe para aquilo que é visível e desconsidere aquilo que é invisível. E assim, quando você faz isso, vai na onda dele ou é enganado por ele, você permite que esse cesto é colocado sobre a sua vida. Mas eu declaro em nome de Jesus, hoje os cestos vão cair. Amém, irmãos?
E aproveitando esse gancho, existem algumas coisas que o Senhor tratou no meu coração para essa noite, e eu tenho certeza você vai receber isso, não como uma palavra de um ministro, mas como algo vindo de fato do coração de Deus. O Espírito Santo vai testificar a verdade, ele vai te ensinar e vai alcançar até áreas onde eu não posso alcançar. Amém, irmãos? Eu vou até determinado ponto, mas eu tenho certeza, o Espírito Santo vai operar dentro de algumas pessoas determinadas cirurgias essa noite. Amém, irmãos? Mas você vai sair daqui sem cesto nenhum sobre você, preparado para brilhar a luz de Cristo, numa intensidade ainda maior do que talvez você já estava brilhando. Amém, irmãos? E eu gostaria que você abrisse comigo lá em Gálatas, no capítulo 5, por favor. Gálatas, capítulo 5. Aleluia. E versículo 6. Gálatas 5, 6. Você chegou lá? Gálatas capítulo 5, versículo 6. A Bíblia diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. Na verdade, o apóstolo Paulo estava tratando algo específico com aquela igreja, né? Eles estavam num debate sobre a circuncisão ou a incircuncisão, se deveria seguir a lei de Moisés ou não. Então, Paulo, eu não vou entrar nesse contexto, mas eu queria dar ênfase aqui na parte B do versículo, onde é destacado aqui um princípio. Ele diz: mas a fé que atua ou opera pelo amor. E sabe, irmãos, aqui mais uma vez, eu vou falar das mesmas coisas e eu creio que o Espírito vai completar todas as coisas. Entenda bem, ele está dizendo aqui que a fé opera pelo amor. Sabe que aqui é um lugar onde o diabo muitas vezes tem trabalhado na vida de muitas pessoas? Porque nós somos tentados a olhar para aquilo que é visível e muitas vezes acabamos desconsiderando aquilo que é invisível. Mas a fé, ela é um estilo de vida, que ela está alinhada com a palavra de Deus e com o reino de Deus. Quando nós andamos em fé, nós vamos provar aquilo que é a vontade de Deus para nossas vidas, que já foi estabelecido no reino do Espírito. Então nós vamos provar de provisão, nós vamos provar de saúde, nós vamos provar de alegria. Amém, irmãos? Agora nós precisamos lembrar que a fé opera pelo amor. Irmãos, se não houver amor, a fé vai se tornar inoperante. Amém? E isso é algo que nós devemos considerar. Porque se eu não estiver andando em amor, eu vou estar permitindo que esse cesto, mais uma vez, seja colocado sobre a minha vida. E aí, irmãos, aqui existem algumas coisas. Eu preciso aqui andar no equilíbrio e passar a mensagem completa para você. Eu não posso só ir para uma segunda parte, onde eu vou dizer, isso é verdade, que nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus e entender a graça de Deus operando na nossa vida pela fé, amém? Porque nós vemos que nós somos salvos pela graça mediante a fé. A fé é o acesso. Se você não crer, a graça pode se tornar inoperante na sua vida. Agora, entenda que a fé também vai operar pelo amor. E aí existem princípios que vão precisar ser considerados. Algumas coisas que saltaram ao meu coração enquanto eu estudava para conversar aqui um pouco com você, e mais uma vez eu vou falar da mesma coisa, o Espírito Santo, eu tenho certeza, ele vai falar aos nossos corações. Entenda isso, as pessoas são tentadas a olhar para o que é visível, mas irmãos, você olhando para uma pessoa, ela pode ir na igreja, ela pode ter uma boa roupa, e olhando para ela aparentemente, nós podemos achar que está tudo bem, que a pessoa é salva, mas esse não é o padrão de salvação. A salvação não é se você vai na igreja, não é se você se veste bem, não é se você frequenta determinado lugar. A salvação é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Não tem a ver com merecimento, não tem a ver com aquilo que é aparente, tem a ver com um coração que entende que por conta própria não poderia alcançar nem comprar a salvação. E decidi crer no sacrifício de Cristo. Então eu me arrependo daquilo que eram os meus pecados, da minha vida distante da vida de Deus, e eu creio no sacrifício de Cristo. Uma vez que eu creio, que eu recebo como Senhor algo que foi me oferecido gratuitamente, eu sou salvo. Amém, irmãos? Você consegue entender como não tem a ver com o que é visível, mas é mais importante aquilo que é invisível? Você consegue entender? Amém? E ainda andando dentro desse mesmo sentido, nós vamos perceber que a fé opera pelo amor. E o que é o amor? A Bíblia vai dizer lá em Gálatas 5, nesse contexto aqui, que nós estamos tratando, no versículo 22 e 23. Ele vai falar de longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, paz, alegria, fidelidade. Amém, irmãos? Então, esse é o fruto do Espírito. Mais uma vez, entendam uma coisa, irmãos. Nós estamos falando aqui de um cesto que está sendo tirado. Amém? Entendam uma coisa.
muitas vezes as pessoas desconsideram por não entender esse princípio, e eles pensam assim: fulano prega muito bem, ele é super espiritual, fulano, ó, se move na unção profética, me trouxe até uma palavra que se cumpriu na minha vida, ele é muito espiritual, ou ele tem um conhecimento muito grande da palavra, ele é espiritual. Mas você sabia que não é isso que a Bíblia diz? Eu gosto de uma frase do Manuel Dias, onde ele deu aula aqui na escola de ministro para a gente, e ele falou uma frase que me marcou muito. Ele disse: crianças medem a espiritualidade pelos dons, pessoas maduras, eles medem pelo fruto. Porque, irmãos, deixa eu te dar até uma dica, porque eu já cansei de ver pessoas, não, porque fulano falou isso, é muito maduro. As pessoas que estão ao seu redor, não é pela unção profética, não é pelo conhecimento da palavra que você vai perceber que eles são maduros, é por aquilo que é invisível, que só vai aparecer no secreto, só vai aparecer no dia a dia, é na fidelidade, é se ele fala de alguém que não está presente para se defender. Isso aí é que é ser espiritual. Sabe o que é ser espiritual? É você levar uma correção e você ficar firme, se submetendo àqueles que estão em posição de autoridade, dentro e fora da igreja. Amém, irmãos? Isso é que vai medir a espiritualidade de alguém. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai se atentar naquilo que é visível e colocar isso como superior àquilo que é invisível. Irmãos, não tem como você dizer que está crescendo em fé sem liberar perdão. Por quê? Perdão é uma questão de fé, ou de amor, ou de obediência à palavra de Deus. Não é algo que a Bíblia diz assim, ó, você vai avaliar quem você vai perdoar. Não, você vai perdoar, porque você é filho de Deus. Amém, irmãos? Então, se eu ando fora desses princípios, eu vou ter dificuldade que a luz brilhe através da minha vida. Eu acho lindo, porque o Senhor Jesus, ele usou exemplos, né, que eram comuns naquela época. Por exemplo, a luz. Naquela época não tinha eletricidade como nós temos hoje. Amém, irmãos? Mas é um pouco parecido. Se você for observar, tem todo um sistema elétrico. A nossa igreja agora está vivendo um momento, né, de crescimento e expansão, e nós vemos que foi revista toda elétrica aqui. Tem um monte de coisa que você não viu, você não faz ideia, e não fazemos ideia mesmo, amém? Só quem trabalhou aqui, botou a mão aqui no arado, tem noção do trabalho que foi. Agora entenda isso, aquilo que está invisível, que está operando aqui, é que faz com que essa luz aqui chegue para você e alcance e providencie tudo que está nos beneficiando aqui. Você consegue entender isso? Amém, irmãos? É parecido, irmãos. Se tiver um fio partido, imagina que tinha um fio velho, né, dentro da parede, e esse fio se rompe. Irmão, você pode ir lá no interruptor, apertar quantas vezes for, não iria funcionar, porque o princípio não está trabalhando da maneira correta, ou ele não está completo. Agora, quando o sistema é todo completo, então a luz vai brilhar. Você entende isso? Então existem coisas que precisam ser observadas, e dessa forma o diabo tem encontrado posição para colocar cestos sobre pessoas. Outra coisa que eu coloquei aqui, na verdade eu anotei duas coisas aqui que eu vou comentar de maneira bem breve. A primeira delas é algo que o irmão Reagan fala. Ele fala sobre o termômetro do amor, e ele diz o seguinte: como que você mede o termômetro do amor na vida de uma pessoa? É muito simples, é só você observar a capacidade que ela tem de se aborrecer, chatear ou ficar magoada com alguma coisa. Se você se aborrece, se chateia ou fica magoado com alguma coisa, significa que o teu amor está lá embaixo no termômetro. Significa que você está sendo carnal. Significa que você não está sendo espiritual, que você não está andando na maturidade que talvez você ache que você andava. Você está entendendo isso? Palavras do irmão Reagan, depois você resolve com ele quando chegar lá no céu. Amém, irmãos? Mas de fato é algo que nós precisamos atentar. A fé não é algo que nós usamos para alcançar aquilo que nos beneficia. É isso, glória a Deus, vamos lá. Amém, irmãos? A fé é um estilo de vida e ela opera pelo amor. Amém? E uma segunda coisa que tem saltado no meu coração nos últimos tempos é sobre a submissão, porque o amor ou o andar no fruto do Espírito vai nos colocar numa posição de submissão às autoridades. Amém, irmãos? Às vezes pessoas acham que estão sofrendo perseguições em seu trabalho e etc. Mas, irmão, deixa eu te dizer uma coisa: e me ama em Cristo Jesus, perseguição é bíblico. E a Bíblia nem ensina para você orar contra a perseguição, só para você ter uma ideia. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele fala assim: todos quantos querem andar de uma maneira piedosa, viver uma vida em Cristo Jesus, serão perseguidos. Aí uma vez eu ouvi um pregador até falando: irmão, se você não está sendo perseguido, você tem até que tomar cuidado, talvez você não está vivendo uma vida tão piedosa assim. Porque o sistema do mundo funciona numa frequência diferente do sistema do reino. Agora entenda uma coisa: ainda que venha perseguição, a graça, o favor e a unção vai operar sobre a sua vida, e você vai ser mais alegre, ainda que esteja andando debaixo de perseguição, do que se você não tivesse, por causa da consciência do reino. Amém, irmão? Você consegue entender isso?
Agora, entenda uma coisa também, a Bíblia diz para você servir ao seu chefe ou seu patrão como se fosse o próprio Deus. Ele não diz se ele for legal, se ele for bonzinho, se ele for crente, ele diz só para você servir como se fosse ao próprio Deus. Por quê? Presta atenção no invisível, porque ainda que o visível, as coisas não estejam boas, você não está trabalhando na frequência da terra, você trabalha na frequência do reino, e Deus vai te honrar. Amém, irmãos? Eu já cansei de ouvir testemunhos de pessoas que sofreram perseguição em seu trabalho e ficaram firmes no Senhor, e Deus exaltou aquelas pessoas, irmãos, porque você sabia que Deus tem mais poder do que o seu chefe? Amém, irmãos? Então, se você estiver na frequência correta, você vai colher os benefícios corretos. E aí, o que acontece? Ainda meditando sobre as mesmas coisas, o Senhor estava trabalhando algumas coisas no meu coração. Um tempo atrás eu li um livro que falava muito sobre isso, ele falava sobre avivamento. E, irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa, o que Deus está fazendo, começou a fazer, e vai aumentar muito mais a intensidade, é poderoso demais. É algo jamais visto em toda a história da igreja. Deixa eu te dizer, a glória que a última igreja que está sobre a terra vai provar, vai ser maior do que a glória que os primeiros apóstolos e discípulos provaram. Creia nisso, já tem coisas acontecendo e nós não podemos ficar de fora. Agora, quando você estuda sobre os avivamentos, desde o ano 1900 mais ou menos, todos os avivamentos mais recentes que tiveram, os avivamentos da igreja moderna, todos eles não se sustentaram muito tempo. E por que eles não se sustentaram muito tempo? Porque não houve uma honra em relação de uma geração para outra. O princípio da submissão à autoridade não foi cumprido da maneira correta, então foram avivamentos curtos. Sabe, existe uma coisa no reino do Espírito que funciona, um princípio espiritual. A Bíblia fala, e aí eu vou querer só que você pense uma coisa aqui. Se Deus diz para você honrar o seu chefe, ainda que ele seja ímpio, se ele é ímpio, se ele não é nascido de novo, ele é filho do diabo, segundo a Bíblia. Se a pessoa não entregou vida para Cristo, ela é filha do diabo, ela é filha das trevas. Amém, irmãos? A gente sabe que para ser filho de Deus não tem a ver com merecer ou com frequentar a igreja, mas crer em Cristo. Você lembra disso, amém? Agora, ainda que o seu patrão seja filho do diabo, por mais que você queira falar isso sobre a vida dele, algumas vezes não falha, é um entendimento aqui que eu estou falando aqui pela palavra, amém? Ainda que ele seja filho do diabo, a Bíblia diz para você honrar ele como se fosse Deus. Agora, se isso funciona no ambiente de trabalho, imagina dentro da igreja. Então, por que muitas vezes nós estamos vendo, irmãos, eu olho para coisas que acontecem fora, graças a Deus, eu não vejo aqui na igreja, graças a Deus, irmãos, e nós temos que orar pelas coisas que têm acontecido em muitos lugares, ministério rachando, líder que sai dentro da igreja e abre outra igreja e leva as ovelhas, uma confusão doida. Por que isso está acontecendo, irmãos? Porque as pessoas não estão cumprindo os princípios associados à submissão à autoridade. Entenda uma coisa, irmãos, por favor, ama a minha vida, mas se Deus considerou isso com o mundo, com a questão do chefe, imagina os líderes dentro da igreja, e as pessoas estão fazendo exatamente o contrário. Por quê? O mundo, lá no mundo, com o chefe eu vou honrar, eu tenho que honrar como se fosse Deus, mas dentro da igreja não, é a minha opinião, é o que eu acho, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe um espírito de independência rondando sobre a igreja, e a gente precisa guardar o nosso coração. E o diabo vai tentar encontrar oportunidade para lançar esse cesto sobre a igreja. A igreja tem algo extraordinário para fazer, e o diabo tem tentado distrair a igreja com essas coisas. E esse espírito de independência, esse espírito de rebelião, ele é muito fácil de ser identificado. Eu penso assim, eu não concordo, eu acho, Deus me disse, o meu chamado, e nós precisamos estar guardados contra essas coisas. Irmãos, olha para a palavra de Deus. Nós vemos lá que Elias teve um servo que não submeteu esse servo, e esse servo, vamos dizer assim, caiu. Depois veio Eliseu. Eliseu foi fiel a Elias e ele recebeu uma porção da unção dobrada. Depois veio Eliseu e começou a treinar Geazi, que se corrompeu e se perdeu. Eu vi certa vez um pregador falando, será que Geazi ia ter uma unção 4 vezes maior do que a unção de Elias? Só que ele perverteu, ele não ficou firme na palavra e não ficou submisso à liderança cumprindo aquela estação. Irmão, olha para Josué. Josué tinha uma espada na mão, Moisés tinha uma vara, mas Benny Libich era autor e pastor cofundador do movimento Jesus Culture lá nos Estados Unidos. Ele fala algo que eu amo demais. Ele diz que é necessário haver um alinhamento entre a geração da vara e uma geração da espada.
Porque tem jovens aí, muitos jovens, que estão com chamado, têm unção e acham que vão sair por aí fazendo alguma coisa. Mas entendam uma coisa, Josué estava vencendo a batalha com a espada na mão, porque Moisés estava lá em cima com a vara na mão. E existe um alinhamento. Tem o Chris Volaton, acho que foi ele que disse, ele falou algo que eu também amo, ele diz assim: ei, pessoas têm dito que o avivamento virá pelos jovens. Eu digo, não virá pelos jovens, virá pela igreja, porque Deus não faz acepção de pessoas. É claro que os jovens vão talvez aparecer mais, porque vão para as ruas, vão fazer isso, vão fazer aquilo, vão acessar esferas da sociedade diferentes, mas irmãos, esse avivamento, ele vai ter um alinhamento de várias gerações. Existe algo importante que você precisa entender. Você está vendo todo o sucesso que é essa igreja, eu tenho certeza que você está vendo, irmãos. E eu estou aqui já há um bom tempo, eu tenho visto tudo que Deus tem feito nesse lugar. Nós temos uma liderança ungida aqui, uma liderança completamente capacitada. Eu falo para vocês, eu sou extremamente grato à minha liderança. Agora, olha que princípio poderoso que eu vou compartilhar para vocês de maneira simples. Se você olhar para todas essas histórias bíblicas, pessoas que foram treinadas umas pelas outras, houve algo que passou de um para o outro. Talvez você não vai lembrar algum de cara, mas se você pesquisar, você vai ver. Moisés, antes dele libertar o povo, ele ficou lá 40 anos servindo o sogro, Jetro, que é o mesmo que deu conselho para ele na hora que ele precisou, na hora de administrar lá as questões do povo. Amém, irmãos? E esse autor, Benny Libscher, ele fala algo, muitos ministros também falam sobre isso, pastor Cláudio já falou sobre isso. Entenda uma coisa, você tem visto todo o sucesso aqui, não tem visto? Então eu vou te fazer uma pergunta só para você refletir. Qual você quer que seja o seu piso? Aonde você quer pisar? Sabe por quê? Porque quando um líder constrói algo, ele cresce, ele alcança algo. Quando você se submete a esse líder, o seu piso vai ser o teto desse líder. E eu pergunto para você, aonde você quer pisar? Porque, irmãos, tem pessoas que têm sido inoperantes no reino porque eles querem pisar no próprio piso. Não querem se submeter a uma liderança. Quando você submete a uma liderança, existe uma plataforma onde o teto da liderança vai ser o seu piso para você ir além. Oh, aleluia. Existe algo acontecendo, nós precisamos estar atentos. Amém? Existe uma unção sendo liberada. Agora, existem princípios que precisam ser cumpridos. Senão, o cesto vai ser colocado. A sua luz, irmão, pode ser muito forte e muito brilhosa, mas se tiver com o cesto em cima, não vai adiantar de nada. Mas o Senhor está dizendo que Ele está levantando uma geração forte, que não vai ficar presa debaixo de cesto, não vai ficar enredada debaixo das artimanhas do diabo. Amém, irmãos? Aleluia. Eu vou fazer algo diferente aqui, você pode ficar de pé? Feche os seus olhos e eu quero que você concorde em oração comigo. Aleluia. Pai, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu repreendo em nome de Jesus todo o espírito de independência que tem operado sobre a igreja no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Nós rejeitamos esse espírito, nós declaramos ele caindo por terra em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por homens e mulheres de Deus que vão crescer com um coração submisso, um coração conectado com as suas lideranças, pessoas que vão pegar a visão dos seus líderes e vão honrá-las, Pai, como se fosse o Senhor, porque nós não vamos honrar os chefes e patrões no mundo mais do que vamos honrar as autoridades que têm investido a própria vida para orar e guardar as nossas vidas. Pai, obrigado em nome de Jesus, e eu declaro, Pai, pessoas vão sair daqui e vão levar essa flecha para outros lugares, pessoas que vão ter uma palavra vindo do reino do Espírito para repreender essa potestade de independência, esse espírito de rebelião. Pai, nós extirpamos do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo como igreja, nós nos firmamos agora e declaramos caindo por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Você crê comigo? Então você tem mais um motivo de oração para orar nos próximos dias, amém? Aleluia. Você pode se assentar, nós vamos continuar. Aleluia, Deus é bom, amém, irmãos? Se o diabo estava arrumando oportunidade para colocar cesto sobre a vida de pessoas, elas caíram por terra em nome de Jesus. Ei, a fé opera pelo amor. Você foi chamado para operar na frequência do reino, andando em amor, andando em perdão, andando em submissão, amém, irmãos? Andando no fruto do Espírito. Agora vá comigo para 2 Coríntios, por favor, e capítulo 12. Aleluia. O diabo, irmãos, ele é um inimigo derrotado, mas a Bíblia fala que ele é astuto, ele tem artimanhas, e ele vai tentar
operaram através do engano, mas essa noite, algumas verdades da palavra, elas vieram para destruir o engano e o sofisma, quebrar as trevas. Eu creio, pessoas estão sendo alcançadas, você que talvez é de outra igreja, de outro ministério, eu não sei, nós estamos aqui falando uma palavra, irmãos, eu tenho muita tranquilidade para ministrar isso aqui, porque nós não temos esse tipo de problema aqui dentro da nossa igreja local, isso não é o padrão da nossa igreja, graças a Deus. Nós vemos uma igreja, irmãos, que celebra aqui, uma igreja que quando uma pessoa chega aqui para ministrar pela primeira vez, as pessoas que estão aqui na frente começam a celebrar. Você tem noção disso? Nós estamos num lugar que está operando na frequência do reino, mas irmãos, eu sei que essa palavra vai sair daqui e vai alcançar muitos lugares, porque você vai ser um porta-voz dessa mensagem, e você que talvez esteja na sua casa, irmãos, se submeta às suas lideranças, ame a vida dos seus líderes. A Bíblia fala lá em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 17, ele diz que nós devemos obedecer, honrar, se sujeitar, se submeter aos nossos líderes, para que eles possam apacentar nossa vida com alegria e não sofrendo. Amém, irmãos? Eu creio que essa verdade da palavra é para a gente pensar de vez em quando. Será que para os meus líderes eu estou sendo motivo de alegria, ou será que eu tenho sido um motivo de tormento? Aleluia. Amém, irmãos? E eu vou falar uma coisa aqui muito séria, só para que você entenda bem. Ninguém está livre de nenhuma dessas coisas. Para que você tenha o espírito de rebelião, esse espírito de independência operando na sua vida, tudo que você precisa é só uma coisa, ter carne. É só isso que você precisa. Você acha que eu não já fui tentado? Você acha que eu fui, Bruno, você foi perfeito? Irmãos, eu já dei trabalho para esse casal que está aqui na frente, amém, irmão? Nem vou olhar para eles agora, mas eu já dei trabalho, irmãos, mas eles amaram a minha vida, como eles amam a vida de todos aqui, e nós estamos guardados debaixo de uma liderança ungida e abençoada, amém, irmãos? Agora, nós precisamos estar atentos com essas coisas, porque existe algo operando contra a igreja, eu tenho visto isso em todo o tempo. Muitas pessoas saindo de igreja, saindo de ministério, abrindo um ministério próprio, rachando igreja, mas irmãos, eu declaro em nome de Jesus, o tempo dessa palhaçada do diabo acabou, a igreja está se levantando debaixo do poder e da unção do Espírito, amém? Você foi lá para 2 Coríntios capítulo 12, e nós vamos ler aqui a partir do versículo 2, o apóstolo Paulo aqui vai dizer assim: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, aos quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas ou nas minhas limitações. E aqui eu queria fazer algumas observações com você. Primeiro, o apóstolo Paulo está falando de uma experiência que ele viveu, né? Tanto que ele continua dizendo, não, eu vou me gloriar nisso ou naquilo. Ele viveu uma experiência, foi arrebatado até o terceiro céu, ao trono de Deus, e viu coisas que é proibido falar aos homens. Um nível de revelação muito elevado, um nível de unção muito elevado. Amém, irmãos? Agora é interessante que o texto vai continuar, e a ênfase dele não está nessas coisas. Você vai comigo agora para o versículo 7, por favor. E ele vai dizer assim: e para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Dá uma paradinha aqui. Aqui não tem tempo de eu explicar todos os detalhes sobre essa questão do que é o espinho na carne de Paulo, mas de maneira muito breve eu poderia dizer para você que aqui o texto não está falando de enfermidade. Primeiro que ele fala mensageiro de Satanás, e essa palavra mensageiro é ângelos, que é a mesma palavra que muitas vezes é traduzida para anjos. Todas as vezes, são quase 200 vezes encontradas na Bíblia essa palavra, nenhuma vez foi para enfermidade, ou para uma coisa, é sempre para uma pessoa, ou para uma influência, ou para um anjo, ou para uma influência demoníaca de um anjo de Satanás. Você entendeu isso? E nós devemos interpretar a Bíblia pela própria Bíblia. Se você for ver a palavra espinho sendo cravado na pessoa, nós encontramos lá em Números 33, 55, quando nós vemos que o povo de Israel era perseguido por outros povos, e a palavra diz que aqueles povos para eles eram como espinhos encravados nos olhos. Então, interpretando a Bíblia pela Bíblia, a gente não vai conseguir encaixar aqui a enfermidade. Se você observar, e você vai ter oportunidade, se você estudar no Rema, você vai aprender sobre isso, amém? Porque tem uma matéria que trata muito bem sobre isso, Cristo aquele que cura, e você vai
vai perceber que, na verdade, Paulo aqui, ele está falando de algo muito específico, e algumas pessoas dizem que quando ele estava entre os Gálatas, ele fala que teve uma enfermidade física, aí falam que era nos olhos, por causa de alguns textos, mas não é, irmão. Se você estudar o contexto bíblico, você vai perceber que Paulo, quando chegou na Galácia para pregar a palavra, que ele fala assim: a primeira vez que eu estive aí com vocês foi por causa de uma enfermidade, não foi porque ele teve uma doença nos olhos, não, é porque ele foi apedrejado até a morte. A Bíblia diz que ele foi dado como morto, os irmãos rodearam ele e oraram por ele. Isso está lá em Atos capítulo 14, e você pode ler também em Gálatas capítulo 4, versículo 13 e 14, e o capítulo 6, versículo 11. Todos eles falam no mesmo contexto. Paulo está falando com eles o seguinte: olha, eu fui apedrejado, quase morri, e aí eu fui conhecer vocês. Foi a primeira vez que ele chegou naquele lugar. Pregou o evangelho, eles amaram o que Paulo falou, foram alcançados. Depois Paulo vai embora. Depois tem algumas confusões e Paulo repreende eles através da carta, a carta aos Gálatas. Amém, irmãos? Mas você não consegue, tem que ter muita manipulação bíblica para dizer aqui que foi uma enfermidade. Aqui foi algo que estava associado à perseguição que Paulo sofria. Se você voltar a essa mesma epístola, você vai ver que Paulo disse que ele tomou pancada, que ele tomou madeirada, que ele sofreu naufrágio, foi assaltado, viveu uma série de coisas, porque Paulo foi muito perseguido. Por isso que ele diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. É como se ele dissesse: olha, o nosso problema não são as pessoas, amém? O nosso desafio, aliás, são as potestades, mas nós somos mais que vencedores sobre elas. Eu não me irrito ou vou contra as pessoas, eu falo contra a influência que está por trás dela, amém, irmãos? Porque a pessoa tem livre-arbítrio, e se ela decidir ser usada por Satanás, ela vai ser usada por Satanás, e Deus não vai enviar um juízo contra a pessoa porque ela está sendo uma influência de Satanás contra a sua vida. Muito pelo contrário, o que nós precisamos aprender são algumas coisas bem simples que eu quero mostrar para você aqui. Primeiro, ele diz aqui que ele estava, vamos ler de novo a partir do versículo 7. Para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, está falando de tomar pancada, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aqui eu queria extrair uma primeira coisa para vocês. Paulo pediu 3 vezes para o Senhor afastar dele, mas a resposta do Senhor é: a minha graça te basta. E uma dica importante, se você quer provar, se você quer que a sua luz brilhe, você quer provar para toda a graça e o poder que Deus tem disponível para a sua vida, você tem que tomar cuidado para não ficar pedindo a coisa errada. A Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedis maus. É claro que tem um contexto ali, né, que ele está falando de concupiscência da carne, mas sabe, irmãos, que às vezes estamos pedindo para Deus a coisa errada? Nós vemos lá em Atos capítulo 4, versículo 30, que os irmãos estavam reunidos, orando, e o lugar teve um terremoto, um grande avivamento. Mas o que nós às vezes não consideramos é o que vem antes, porque a Bíblia diz que eles estavam sendo perseguidos, foram ameaçados de morte, e a oração deles não foi: Senhor, nos livra da perseguição. Foi assim: Senhor, nos dá ousadia, porque nós vamos continuar pregando a palavra, e o Senhor vai continuar realizando prodígios, sinais e milagres. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado para não pedir a coisa errada. Saiba de uma coisa: eu não sei qual é o desafio que você vive, eu sei os desafios que se levantam contra a minha vida, mas eu quero te dizer uma coisa: a graça, o favor e a unção estão disponíveis para você. Ei, talvez algumas pessoas precisam parar de pedir para Deus mandar embora o desafio e pedir para Deus enviar a unção, pedir para Deus enviar mais graça, mais ousadia, porque já está disponível. Davi não virou e falou assim: Senhor, manda o gigante embora, leva o gigante embora. Senhor, envia juízo contra esse gigante. Ele disse: não, eu tenho aliança com Deus, eu vou para cima desse gigante. Oh, aleluia. Amém, irmãos? A segunda coisa aqui, eu quero que você veja aqui, porque ele vai dizer aqui: 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E no 9 ele disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele diz: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que me repouse o poder de Cristo. Essa palavra fraqueza aqui é a palavra grega asteneia, seria uma limitação, seria algo que você tem uma limitação. O que ele está dizendo aqui é mais ou menos o seguinte: se você tem uma limitação, a Bíblia diz que o poder de Deus vem sobre você para você romper aquela limitação. Aleluia. A resposta dele é: a minha graça te basta. Eu anotei aqui, eu gostaria de chamar o Ministério de Música para ir se posicionando. Eu anotei aqui: não peça o que ele já te deu.
Deus não falou assim: Paulo, eu vou enviar a graça para você vencer esse espinho, eu vou enviar a graça para você vencer essa perseguição. Ele diz: ei, a minha graça te basta, ela já está operando em você, ela é suficiente. Agora, quando Paulo entende isso, olha que interessante, ele vai dizer aqui, versículo 9, ele diz: a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo vai dizer: de boa vontade, pois, então vou me gloriar nas fraquezas ou nas limitações, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas limitações, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Oh, aleluia, aleluia. Irmão, deixa eu te explicar uma coisa. E é interessante aqui porque você vê que o contexto é o tempo todo é o mesmo. Ele está falando de perseguição, ele está falando de injúria, de algumas coisas que ele estava vivendo, amém? E irmãos, cá para nós, se a gente olhar para os desafios que nós vivemos e olharmos para o desafio que Paulo viveu, a gente vai ver que os nossos vão parecer fichinha. Eu sei, irmãos, que quem sou eu para dizer que o desafio que você passa é pequeno ou grande, porque só quem sabe é quem está vivendo aquilo ali na pele, amém, irmãos? Agora deixa eu dizer, Deus sabe o que você está vivendo. Aleluia. E se você porventura tem se visto incapaz de vencer qualquer coisa, ou limitado em toda e qualquer situação, saiba que a graça dele é suficiente. O que nós vamos fazer? Nós vamos crer nessa graça. Nós vamos tomar, você tem ouvido, você tem escutado o tempo inteiro aqui uma palavra: ei, fale a palavra, o espírito da fé é assim, crie, por isso falei. Você tem escutado o tempo inteiro: ei, peça no nome de Jesus. Se você pedir em nome de Jesus, Ele vai conceder a você. Você tem escutado que o nome de Jesus é poderoso, é maior do que sobre todo nome. Irmãos, o Espírito está comunicando algo nessa igreja. Tem algo poderoso, é grande, novo, vai ser maior do que você achou que era. Eu vou te falar, quando você abrir os olhos para enxergar no reino do Espírito, você vai ver que é muito maior. O desafio que talvez você está enxergando é até pequeno, perto da grandiosidade do que Deus quer te levar para fazer. Você está ficando impactado com o leão e com o urso, Deus está querendo te levar para derrotar o gigante. Aleluia. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa. Aonde há limitação, a graça vai além. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus bom, existe uma graça disponível. O que nós vamos fazer? Nós vamos crer. Lembra que a fé opera pelo amor, então cuidado para o diabo não achar oportunidade para jogar cesto em cima de você, por causa de mágoa, intriga, insubmissão, falta de perdão, imaturidade. Cuidado para essas coisas não serem lançadas dentro de você. Agora, uma vez que você se chacoalha, irmãos, não permite que o diabo coloque em cima de você, creia. O invisível é mais poderoso que o visível. Aleluia. Gabriel, você me ajuda? Vai lá. Aleluia. Sabe, olhando para essas coisas, o Senhor Ele me deu uma inspiração de mostrar algo para você que você possa ver de maneira física aqui. Mas você vai lembrar que a gente começou essa mensagem explicando que o visível é mais poderoso que o invisível. Amém? Ei, o invisível é mais poderoso que o visível. Aquilo que você está vendo, o invisível que está dentro de você é maior. Aleluia. Porque olhando para o natural, olhando para o visível, o que acontece é mais ou menos isso aqui, ó. Você vê aqui, ó, você está aqui. A bênção, as promessas, tudo aquilo que você quer viver está do lado de lá do outro lado. Eu pergunto para você, daqui, minha mão chega lá? Naturalmente falando, chega? Ela não chega, mas o que você precisa lembrar é que no invisível tem algo acontecendo. Você não foi chamado para ficar olhando para o que é visível. Irmãos, não importa, mas é na família, mas é no trabalho, é na finança, é na saúde, não importa, o invisível é mais poderoso que o visível. O diabo não vai te parar. Sabe, um lutador, quando ele é experiente, quando um golpe vem, ele já está ligado no 220, que o que está querendo vir é outra coisa. E uma coisa que eu falava muito para os meus alunos, funcionava na luta física, eu creio que no reino do Espírito vai acontecer a mesma coisa. Eu dizia para eles, quando um oponente te lançar um golpe, você tem que responder com 3 ao mesmo tempo. Não espere ele acabar de bater não, dá 3 de volta. Sabe qual é a diferença? A diferença é que no reino do Espírito nós estamos em Cristo, o diabo é um ratinho.
Ele vai tentar fazer graça, pisa em cima dele. Aleluia. No visível pode estar até assim, ó, eu não alcanço. Mas tem uma coisa, quando eu entendo a palavra e eu creio na palavra, o Senhor diz: ei, tem alguma limitação? Não dá para chegar? A minha graça te basta. Quando eu não consigo, a graça vem sobre mim. E ainda que no visível eu esteja vivendo algo aqui, ó, seria impossível alcançar lá em Gabriel. Agora no invisível, o que está acontecendo aqui, ó? O reino do Espírito, quando eu creio, me posiciono por dentro, eu vou na direção dele, eu chego lá e eu toco aquilo que já é meu pela fé. Amém? Obrigado, Gabriel. Ei, você consegue entender isso? Você pode ficar de pé? Ei, Deus está esperando um movimento da sua parte. O que você vai fazer? Você vai entender, a graça dele já é o suficiente. Ele é um bom pai, já está feito. Ele não vai fazer, ele não vai enviar o que você precisa, ele já enviou, já está disponível. Foi o Senhor Jesus quem disse: tudo que pedis em oração, crê que já recebeu, já é seu, não vai ser, já é seu. Existe algo operando sobre a sua vida. Existe algo operando sobre a sua vida. Ei, você vai vencer esse desafio. O mundo vai conhecer o Deus que você serve, porque você é o representante dele. Aleluia.